em nossa caminhada com Deus, nem sempre os dias são fáceis. Nós temos dias de cansaços, dias de lutas, e há momentos em que a nossa fé parece ser tão pequena, não é verdade? Diante dos desafios que temos enfrentado. Às vezes parece que tudo que está ao nosso redor está contra nós, para não dar certo, para que nós venhamos a desistir de lutar, de persistir. Mas eu quero te dizer que é justamente nesses momentos que eu e você somos chamados a perseverar, a não desistir. E não pelas nossas forças, claro, porque a perseverança pelas nossas forças, elas seriam inúteis, porque nós não temos forças para lutar contra os nossos desafios. Mas eu quero te dizer que seria pela fidelidade daquele que nos chamou, Deus. A força vem dele, para que nós não venhamos a desistir. Deus não ignora os esforços, nem meu e nem seu. Ele não ignora o esforço de um coração que continua firme nele. E mesmo em silêncio, mesmo entre lágrimas, ele vê, ele se importa com você. E no tempo certo, ele responde. Estava eu, pela manhã de ontem, fazendo uma faxina no meu escritório, e eu encontrei uma mensagem de alguns anos atrás, onde Deus falou comigo profundamente. E essa mensagem, ela tem um tema que chama-se Torne-se Perseverante. Dentro dessa mensagem, o Senhor usou 3 personagens da Bíblia, 3 pessoas fortemente usadas ali para nos ensinar a perseverar. Que eu vou citar aqui, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, vai edificar aí a sua luta, você vai ter mais persistência, você vai perseverar mais, porque essas pessoas que estão aqui como exemplo são as pessoas mais perseverantes que ali estiveram, uma das, né? Porque tem muitos perseverantes na Bíblia, mas eu usei essas 3 pessoas porque eu tenho certeza que elas vão trazer para você o mesmo ensinamento que eu tive quando eu absorvi a mensagem e coloquei ela dentro do meu coração, para que eu não venha desistir. O primeiro é Jó. Jó foi um homem íntegro, um homem abençoado, próspero, fiel a Deus, temente ao Senhor. E lá em Jó, capítulo 2, do versículo 7 ao 10, Satanás fez ali um acordo com Deus, onde ele tinha certeza que se ele colocasse a mão em tudo que era de Jó, Jó iria blasfemar, iria murmurar, iria reclamar e desistir de tudo que Deus tinha feito na vida de Jó. Mas Deus, conhecendo o coração daquele homem, permitiu que Satanás pudesse tirar dele tudo isso, mas que não tocasse na vida dele. E ali foi feito, e Jó sentiu na pele tudo que Satanás teve vontade de fazer, que era tirar a sua paz de espírito, que era ali tirar os seus bens materiais, perder a sua família e até mesmo na sua carne doenças vieram a existir. Mas, perante a tudo que Jó passou, Deus não tirou os olhos de Jó. E no momento certo, Deus reconheceu a perseverança de Jó em não desistir e restaurou, restituiu tudo que aquele homem tinha perdido. A segunda personagem, que é para mim uma das mulheres mais fortes e corajosas da Bíblia, Ana. Ana, como todos sabem, lá em 1 Samuel, se você não conhece a história de Ana, entra lá e medita em 1 Samuel que você vai conhecer toda a história dessa mulher.
Ana foi uma mulher que perseverou, insistiu para que Deus a abençoasse com um filho. Ana era temente a Deus. Ana acreditava no Senhor. E Ana era perseguida por Penina, a segunda mulher de seu esposo. Ana foi chamada de louca, de embriagada. Ana foi humilhada por não poder conceber ali aquela criança em seu ventre. Mas ela não desistiu de acreditar que os cuidados de Deus para ela seriam os melhores cuidados e o principal cuidado para que aquela bênção fosse acontecer em sua vida. Que aquele milagre que para os homens era impossível de acontecer, mas que ela tinha certeza que para Deus nada era impossível. Ana foi agraciada e ela gerou o profeta Samuel. Ana foi bem vista aos olhos do Senhor com tudo que ela fez, com todo o seu sacrifício, com toda a sua entrega, com todas as promessas que ela fez e cumpriu para o Senhor. A perseverança de Ana foi recompensada. E o final da história ali de Ana foi quando ela teve o seu filho Samuel. O outro personagem, que para mim é o principal e o primeiro da fila de todos, no quesito ensinar como ser perseverante, é o nosso Jesus. Jesus, ele perseverou. E a recompensa da sua perseverança foi a nossa salvação. Foi o véu do templo ser rasgado. A nossa conexão com Deus ser direta. Olha que maravilha. Não há maior exemplo de perseverança do que o de Jesus. Porque Jesus foi tentado. Jesus foi humilhado. Jesus foi ali apontado como um falso profeta, como alguém que se dizia ser de Deus. Um mentiroso, né? Jesus, ele passou por muitas coisas até a sua morte. E mesmo assim, depois de sua morte, em perseverança com Deus, ele ainda continuou e continua sendo a perseverança nas nossas vidas, porque ele não desiste de nós, mas ele perseverou em mostrar, em fazer com que todos acreditassem que realmente ele era o Filho de Deus. E ali ele ressuscitou. Quando aquelas mulheres chegaram ao túmulo e não encontraram nada, ali foi quando ainda Jesus perseverou, mostrando e fazendo com que aquelas pessoas acreditassem que realmente Deus existia e que ele realmente era o Filho de Deus. E ele perseverou e venceu a morte. E o resultado dessa perseverança foi a nossa salvação, o nosso contato direto com Deus. Se você quiser entender melhor, lá em João 8,36, você vai entender melhor sobre essa história. Eu quero te dizer algo que veio diretamente do coração de Deus nesse dia, nessa mensagem. Grave essa frase, escreva ela, coloque ela todos os dias na frente do seu computador, no seu carro, onde você estiver, no seu celular. Coloque isso como uma frase motivacional para a sua vida. A perseverança é o segredo da vitória. Todos esses exemplos só conseguiram ser eles só conseguiram a vitória e conseguiram ser abençoados através da perseverança. E a perseverança, ela é a sua maior arma para você não desistir. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, a sua tribulação. Mas eu quero te dizer, nesse dia, que para que você permaneça firme dentro desse desafio, dentro dessa peleja, você precisa estar firme com o seu coração em Deus. E acreditando que a perseverança é o segredo da vitória. Deus, ele não te rejeita. E ele não rejeita o seu